Olá! Antes da gente começar, aquele recado rápido. Se este material for bacana para você, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário e compartilhar. Isso ajuda demais a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história super interessante de como uma lei antiga que foi pensada lá para livros de papel teve que se virar para acompanhar a era dos pixels. É a jornada da imunidade tributária dos livros, saindo do mundo físico e entrando de cabeça no digital. E um ponto importante, toda essa nossa análise de hoje foi preparada com base no excelente material do professor Marcos Freitas. Fica aqui o crédito. E tudo, mas tudo mesmo começou com uma pergunta que parece tão simples, mas que gerou um debate jurídico gigantesco aqui no Brasil. A questão era, um e-book pode ser considerado um livro de verdade para a lei? A resposta para isso, olha, mudou completamente o cenário. Ok, então vamos lá. Para a gente entender essa discussão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na origem de tudo. Afinal de contas, por que os livros de papel têm esse tratamento todo especial, sem impostos? A resposta está bem aqui, no coração da nossa Constituição, o artigo 150, inciso 6º, a linha D. Ele basicamente proíbe o governo de cobrar impostos sobre livros, jornais e até mesmo sobre o papel usado para imprimir tudo isso. É uma proteção, uma garantia fundamental mesmo. E o motivo por trás dessa lei é muito nobre. O objetivo sempre foi um só: deixar tudo mais barato para facilitar acesso à cultura, à informação e à educação. A ideia é tratar o conhecimento como um bem essencial para toda a sociedade. Simples assim. Pois é, mas aí o mundo mudou. A revolução digital chegou com tudo e trouxe junto um dilema enorme, que colocou aquela regra da Constituição em xeque. Olha só que interessante essa comparação. De um lado você tem o livro físico, feito de papel e tinta, que a lei protegia sem sombra de dúvida. Do outro, um arquivo digital, que a gente lê numa tela. O conteúdo, a essência é a mesma, mas o formato, totalmente diferente. E aí veio a pergunta de $1 milhão. Será que a lei antiga ainda valia para essa nova realidade? Essa incerteza toda precisava de um ponto final. E foi nesse momento que o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, entrou em campo para dar a palavra final e resolver esse impasse de uma vez por todas. O desafio para os ministros era gigantesco. Pensa bem, como é que se interpreta um texto escrito décadas atrás que falava especificamente em papel, no mundo de telas, de downloads, de nuvem? Foi um verdadeiro teste para a capacidade do direito de evoluir junto com a sociedade. E para fazer isso, o STF usou uma de suas ferramentas mais poderosas, a súmula vinculante. Para quem não conhece, isso não é uma decisão qualquer. Ela não resolve só um caso. Ela cria uma regra que é obrigatória para todo o sistema de justiça do país. É como se dissesse, daqui para frente, a interpretação da lei sobre esse assunto é esta, e ponto final. E o número mágico que destravou essa questão toda foi este aqui, 57, a súmula vinculante número 57. Um número simples, né? Mas que representa uma modernização gigantesca na forma como a gente entende o acesso ao conhecimento aqui no Brasil. E aqui está o coração da decisão, o texto que mudou tudo. O STF foi direto ao ponto. A imunidade vale sim para o livro eletrônico, o e-book, e também para os aparelhos feitos exclusivamente para a leitura deles, os famosos e-readers. Fim de papo. Tá, mas e daí? O que essa decisão super técnica de um tribunal lá em Brasília muda na vida real, no nosso dia a dia? Bom, o impacto é muito maior do que a gente imagina. Basicamente, essa decisão trouxe 3 benefícios enormes. Primeiro, o conhecimento ficou mais acessível, mais barato. Segundo, deu um baita incentivo para o mercado editorial produzir mais e mais conteúdo digital. E terceiro, e talvez o mais importante, promoveu mais igualdade, garantindo que a tecnologia não virasse uma nova barreira para o aprendizado. Para a gente fechar, vamos pensar um pouco no quadro geral. O que essa decisão nos diz sobre o futuro do direito? É sobre encontrar esse equilíbrio delicado entre a tradição e a modernidade. O que o STF fez aqui tem um nome. Foi uma interpretação dinâmica. Em vez de ficar preso na palavra literal, papel, o tribunal olhou para o espírito da lei, para a intenção original, que era o quê? Disseminar conhecimento. E aí, aplicou essa mesma intenção à nossa realidade tecnológica de hoje. A filosofia por trás disso tudo é muito poderosa. Ela diz que não importa o recipiente, se é papel ou tela. O que a Constituição protege de verdade é o conteúdo, o conhecimento, a cultura, a educação. E a lição é clara. A lei precisa evoluir junto com a sociedade e com a tecnologia. Não pode ficar parada no tempo.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? O mundo não para de mudar e numa velocidade impressionante. Se a gente pensar nisso, que outras leis que foram criadas em outra época talvez precisem dessa mesma leitura moderna para continuar fazendo sentido hoje em dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia.